Olá a todos, mais uma vez nos reunimos para que a gente possa estudar o nosso livro da sala de estudos, o livro A Gênese, de Allan Kardec. Hoje é a sessão de número 38, segunda-feira, dia 24 de abril de 2023. Hoje nós vamos entrar no capítulo 11, A Gênese Espiritual. Então, nós vamos tratar de 3 itens, praticamente, né? Na verdade, nós vamos tratar desses 3 itens: princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, e a hipótese sobre a origem dos corpos humanos. Então, esse é o tema que nós vamos estar estudando e que certamente nós vamos estar do item 1 ao 16, né, que nós vamos estar estudando. Então, está aqui o livro aberto na página que vamos dar início, que é o livro A Gênese. Então, nós vamos tratar da gênese espiritual, princípio espiritual, união do princípio espiritual e da matéria, e hipótese sobre a origem dos corpos humanos. Bom, princípio espiritual. Já de cara tem aqui uma observação, uma nota do editor, né, que diz: o materialismo nega a existência de um princípio espiritual, acreditando todos os fenômenos ao princípio material. Então, o materialismo ele vê o corpo humano como um todo. Morreu, acabou, é ele que pensa, ele que faz, é o cérebro que está comandando tudo. Então, essa é a visão do materialismo, conforme a nota do editor, né, de número 124. A ciência psicológica, adotada oficialmente na França durante o século XIX, então, imagina lá, olha como já tinham mais informações a esse respeito, né, considerando o espiritismo, naturalmente. Então, foi iniciado por Maine de Biran, né? Considerava o ser humano como alma encarnada. Por isso que Kardec fala, alma é o espírito encarnado. Então, o espírito desencarnado é o espírito encarnado é a alma, né? Então, como sendo um princípio espiritual dotado de faculdades como razão, vontade, imaginação, senso moral, tendo o corpo como seu instrumento. Então, a alma se manifesta pelo corpo, o espírito, né, encarnado, que é a alma, se manifesta pelo corpo, se utilizando ele como um instrumento, por uma união necessária. Então, é necessário que haja essa união. Então, essa é a ciência psicológica adotada no século XIX, na França. Para o Espiritismo, a criação se compõe de 2 princípios, o princípio espiritual e o princípio material. Então, isso a gente vai estar vendo também durante o nosso estudo. Então, vamos lá. Princípio espiritual. Item 1. Nós vamos estudar hoje 16 itens, né? A existência do princípio espiritual é um fato que não tem, por assim dizer, necessidade maior de demonstração que o princípio material. É, de certa forma, uma verdade axiomática. É tão claro isso, né, que é quase que um axioma. Afirma-se por seus efeitos como a matéria pelos que lhe são próprios. Então, todo efeito tem uma causa, né? Então, pelos efeitos, a gente vai ter essa causa aí, né? Então, de novo, de acordo com a máxima, todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Não há quem não faça a diferença entre o movimento mecânico de um sino agitado pelo vento e o movimento desse mesmo sino destinado a dar um sinal, um aviso, comprovando que esse fato, um pensamento, uma atenção. Então, digamos, um sino que vem o vento e bate nele, então ele dá um sinal de vida, mas assim, agitado pelo vento. Então, um som provocado pelo vento. Agora, vai estar um sino lá na igreja onde bate 12 vezes. Aí as pessoas concluem, bem, alguém
usou o sino para bater 12 vezes. Está indicando 12 horas. Aí depois, na próxima, dali 1 hora, vai bater uma vez só. Aí depois das 12 vem o 1. Depois, 1 hora, após esse 1, vem 2 batidas no sino, que são 2 horas. E assim por diante. Então, ele está avisando, está comprovando um pensamento, uma intenção. Agora, seguindo. Ora, como não pode ocorrer a ninguém a ideia de atribuir pensamento ao sino, que não é o sino que está pensando, né? Conclui-se que ele está movido por uma inteligência a qual ele serve de instrumento para se manifestar. Então, o sino da igreja, ele vai estar se manifestando porque ele tem um objetivo. Ele é um instrumento que está servindo a um propósito de marcar as horas. Então, alguém está por trás. Então, atrás de um efeito inteligente, que é o bater das horas, tem uma causa inteligente, que é a pessoa que programou, a pessoa que puxou lá a corda e bateu no número de vezes. Então, quem está se manifestando é uma inteligência e não o sino. Agora ele fala, dando esse exemplo, né? Ele fala, Kardec, pela mesma razão, ninguém terá a ideia de atribuir pensamento ao corpo de um homem morto. Então, tem um cadáver lá, tem uma pessoa morta, ela não vai manifestar nada, porque ela é como um sino, né? Que não vai sozinha, né? Esse sino ali parado, não vai ter ruído nenhum, não vai ter som nenhum, né? Se quando está vivo o homem pensa, é porque há nele algo que não existe quando está morto. Então, a diferença entre um corpo morto e um corpo vivo é o espírito que está animando. Então, tem lá um desencarnado, ele não vai se manifestar, porque o espírito não está ligado a ele. Não tem como ele se manifestar. Não tem como ele falar, não tem como ele caminhar, não tem como se mexer. Porque não tem mais um espírito que faça isso, né? Que é uma inteligência ligada a ele que vai estar fazendo isso. Então, já o corpo vivo, ele age manifestando o pensamento e o desejo, o que ele quiser fazer, o espírito. É ele que está se manifestando. A diferença que existe entre ele e o sino é que a inteligência que se faz este se mover está fora dele, enquanto que o que faz o homem agir está nele mesmo. Então, o homem está ligado a um espírito. Item número 2. O princípio espiritual, bom, é bom a gente abrir um parênteses aí e dizer que agora ele está falando muito mais do espiritismo. Então, até agora ele falou da matéria, ele falou Kardec, né, falou da matéria, falou das eras geológicas, tudo assim, foi muito de ciência, mas que não tinha tanto a ver com o espiritismo. Ou, podemos até dizer que não tinha a ver com o espiritismo. Agora ele entra, né, no conhecimento que os espíritos passaram para ele, né? Então, seguindo, o princípio espiritual é o corolário da existência de Deus. Sem esse princípio, Deus não teria razão de existir, porque não se poderia conceber a soberana inteligência reinando durante a eternidade somente sobre a matéria bruta, assim como um monarca terrestre não reinaria durante toda a sua vida sobre pedras. Então, realmente, tem uma lógica aí. Então, esse corolário, essa razão de ser, né, que Deus não teria razão de existir se não tivesse a vida. Porque sobre a matéria, não tem porquê. Imagine, usando o exemplo do sino, um senhor administrando ou reinando sobre sinos. Tudo parado ali. Então, não tem vida, não tem nada, tem um monte de sinos. Só usando o exemplo, porque alguém teria que fazer o sino, né? Mas, como ele fala aqui, um monarca terrestre não reinaria durante toda a sua vida sobre pedras. Então, não é um reino. Não tem razão de existir.
Como não se pode admitir Deus sem os atributos essenciais da divindade, que é a justiça e a bondade, essas qualidades seriam inúteis se só devessem ser exercidas sobre a matéria. E a matéria é inerte, a matéria não tem vida. Então não tem por que se utilizar o exercer a justiça e a bondade, que são características intrínsecas, atributos, na verdade, de Deus. Então não teria por que ter nada disso. Seguindo no item 3, por outro lado, não se poderia conceber um Deus soberanamente justo e bom, criando seres inteligentes e sensíveis para consagrá-los ao nada, após alguns dias de sofrimento sem compensações, entretendo sua vida nessa sucessão indefinida de seres que nascem sem desejarem, passam ou pensam um instante, apenas para conhecerem a dor e se apagam para sempre, após uma existência efêmera. Então, é totalmente ilógico isso, criar seres para que tenham um lapso de vida, né, um tempo de vida, onde conhecesse a tristeza, a dor, não a tristeza, mas a dor, e depois desaparecesse. Então, qual a razão disso? Seria uma diversão para o Criador? Absolutamente que não. Se ele não, já que ele é soberanamente justo e bom, ele não criaria seres para desaparecerem, simplesmente que nem bolha de sabão, né? Tem uma vida lá e depois desaparece, né? Sem a sobrevivência do ser pensante, então, sobrevivência significa viver após a morte. Então, sem a sobrevivência do ser pensante, os sofrimentos da vida seriam, da parte de Deus, uma crueldade sem motivo, sem tamanho. Então, para diversão dele, não pode ser. Por esse motivo, o materialismo e o ateísmo são consequências um do outro. Negando a causa, não se pode admitir o efeito. Negando o efeito, não se pode admitir a causa. Então, o materialismo é, pois, coerente consigo mesmo, ainda que não seja com a razão. Então, o materialismo, ele não é coerente com a razão, porque ele não está vendo nem efeito nem causa. Ele não está preocupado com isso, ele não se dá esse trabalho. Então, por isso é importante, realmente, que nós, como as explicações que nos são dadas, esse efeito inteligente que é decorrência de uma causa inteligência, é muito lógico, é muito coerente. E isso nos torna realmente crentes na vida após a morte, né? Na pré-existência do espírito, antes da encarnação. Então, tudo isso tem a sua lógica, coisa que o materialismo não vê nisso. Então, repetindo o que ele fala, o materialismo é coerente consigo mesmo. Do ponto de vista materialista, não tem erro nenhum, não tem problema nenhum. É uma verdade. Mas ele não está coerente com a razão. Então, nós estamos muito mais coerentes, nós, na verdade, estamos coerentes com a razão porque nós admitimos isso, esse efeito inteligente, né? Porque naturalmente tem uma causa inteligente. Então, um corpo inerte, ele tem que ter alguma coisa que o mova, ele tem que ter alguma coisa que dê vida a ele. 4. A ideia da perpetuidade do ser espiritual é inata no homem. Então, nós temos isso, consciente, inconscientemente, isso, assim, a perpetualidade, ou seja, a imortalidade do espírito, isso está na gente, né? Está nele, no estado de intuição e de aspiração, pois ele compreende que somente aí está a compensação das misérias da vida. É a única coisa que justifica por que a gente sofre. Se o espírito é imortal, está aí. Essa é a razão pelo qual ele sofre. É por causa disso
que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas, e mais deístas que ateus. Deístas é quem acredita em Deus, né? Do que ateus. E é uma verdade. Se a gente parar para pensar, quantas pessoas materialistas, ateias, nós conhecemos? Assim, aqueles de carteirinha mesmo, que, né, jura de pé junto o materialismo ou o ateísmo. Então, se a gente for pensar, a gente conta nos dedos as pessoas que são materialistas, que são também ateus. Se a gente for ver quantas pessoas creem em algo além do corpo, né, uma alma, e não importa a maneira com que vai sobreviver essa alma, vai dormir, vai reencarnar, vai ir para um umbral, vai para ir para uma colônia espiritual, isso tem muito mais gente. É todo mundo, menos aquela pequena quantidade. Por isso que ele fala, é por causa disso que sempre houve e sempre haverá mais espiritualistas que materialistas, e mais deístas que ateus. A ideia intuitiva e ao poder do raciocínio, então, agora estamos pensando com lógica, né? O Espiritismo vem juntar a confirmação pelos fatos. E olha só, a prova material da existência do ser espiritual, de sua sobrevivência, de sua imortalidade e de sua individualidade, especifica e define o que essa ideia tinha de vago e de abstrato. Então, o Espiritismo veio nos revelar tudo isso, né? Que tem um ser espiritual que está ligado ao corpo, prova material de observação, depois falou, mexeu mesa, fez tudo aquilo lá que a gente viu, né? Se materializou o espírito de pessoas desencarnadas, né? De almas desencarnadas, né? Então, a existência do ser espiritual, a sobrevivência, ou seja, ninguém morre, não morreu, morre o corpo, de sua imortalidade, né? Mesma coisa, de sua individualidade. A gente não vai para uma piscina de almas e vira tudo uma almona só. Não, é individual, nós somos indivíduos ou individualidades. Então, tudo que tinha de abstrato, que tinha de vago, aí vai o Espiritismo define tudo isso. Mostra-nos o ser inteligente agindo fora da matéria, tanto depois como durante a vida do corpo. Então, é esse espírito, esse ser inteligente que está se manifestando. Então, é ele que detém a vida, é ele que manifesta-se através do corpo, é ele que manifesta-se de acordo com alguma situação, conforme a sua, os recursos, né? E aí nós estamos falando de mediunidade, que se apresenta, que se manifesta, que está materializado diante de nós, que dá para tocar. Então, todas essas manifestações, ou seja, essas ações, ele age fora da matéria, tanto depois, né, de encarnado, como durante a vida de encarnado. Aí ele faz uma pergunta: o princípio espiritual e o princípio vital são um só e a mesma coisa? Né? A pergunta que ele coloca nesse estudo. Então, é a pergunta que a gente faria. Então, a gente vai lá na observação, na nota de número 125, e de novo o editor fala, olha, desde o século XVIII, então, antes de Kardec, né, a ciência busca explicar o fenômeno da vida, a vitalidade da matéria orgânica. Havia a hipótese animista para o médico Georg Ernst Stahl. Ele viveu de 1659 a 1734, de que a alma imaterial seria a responsável direta pelo movimento e pelas funções orgânicas do corpo físico. Está aí, ó, sujeito coerente esse médico, né? Falou, a alma, que é imaterial, ela
é responsável pelo movimento do corpo, pelas funções orgânicas, pela presença da vida, né? Posteriormente, depois disso, né, o vitalismo vai separar a alma, possuidora das faculdades, razão, vontade, imaginação, do princípio vital, causa ainda desconhecida da vida orgânica. Olha que miscelânea aí, né? Mas vamos seguir adiante para a gente saber exatamente o que é o princípio vital, né? E o princípio inteligente. É a esse debate ao qual Kardec se refere nessa questão. Então, diante de todo esse entreveiro aí de ideias, aí Kardec está falando a respeito, né? Então, vamos lá. Então, ele fala assim, o princípio espiritual e o princípio vital, eu falei princípio inteligente antes, desculpa, princípio espiritual e princípio vital, são uma só e a mesma coisa? Agora vem a colocação dele. Partindo, como sempre, da observação dos fatos, lembra, Kardec se utilizava da ciência da observação, então, ciência. Então, partindo sempre da observação dos fatos, diremos que, se o princípio vital fosse inseparável do princípio inteligente, haveria alguma razão de confundi-los. Então, são coisas diferentes e separadas. Então, não dá para ter os dois juntos, ligados, né? Então, haveria, não tem razão para isso. Mas como se veem seres que vivem e que não pensam, aí ele está falando dos animais, né, das plantas, tal, como as plantas, corpos humanos que continuem animados de vida orgânica, nos quais não existe mais nenhuma manifestação do pensamento, que no ser vivo são reproduzidos movimentos vitais, independentes de todo ato de vontade, que durante o sono da vida orgânica está em toda a sua atividade, ao passo que a vida intelectual não se manifesta por nenhum sinal exterior, é válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito. Então, uma planta não tem espírito, mas ela tem vida. Ela tem alguma coisa que está movendo ela ali. E isso é que torna ela, assim, manifestando esse princípio vital. Então, ela não tem inteligência, mas tem o princípio vital, está viva. Já um homem, um ser humano, ele tem o princípio inteligente, que manifesta o pensamento. Então, tanto um quanto o outro tem atividade orgânica, mas isso que difere um do outro. Então, o princípio inteligente está sendo manifestado num ser humano que também se manifesta, enquanto estiver vivo, o princípio vital, né? Então, é válido admitir que a vida orgânica reside num princípio inerente à matéria, independente da vida espiritual, que é inerente ao espírito, é próprio do espírito. Desde que a matéria tenha uma vitalidade independente do espírito, uma vitalidade independente da matéria, fica evidente que essa dupla vitalidade repousa sobre dois princípios diferentes. Então, essa vitalidade está associada ao ser vivo, né, que é esse inteligente, o princípio inteligente, mas também ao ser vivo orgânico que não tem o princípio inteligente. Porque é a evidência da vida. É aí que a gente percebe que está a presença da vida, então tem o princípio vital, vida, vital, né? Já no espírito encarnado, né, a alma ali, ela tem a manifestação do princípio inteligente e, como está vivo, também tem o princípio vital. Bem? Então, ele fala, o princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal?
Então, de onde que vem o espírito? E onde é que vem o princípio espiritual? Vem do elemento cósmico universal. Vamos lembrar que o elemento cósmico universal, o princípio cósmico universal, é o gerador de toda a matéria. Nós vimos isso em algumas sessões de estudo passado. Então, a transformação desse fluido cósmico universal ou elemento cósmico universal que está presente em todo o universo. E vamos falar universo até os paralelos, tudo, tudo. Então tem o princípio, ou desculpa, o elemento cósmico universal, né? Esse elemento cósmico universal é a matéria-prima de toda a matéria, visível aos nossos olhos e invisível aos nossos olhos. Por isso que espírito tem perispírito, que vem, o perispírito vem desse elemento cósmico universal, mas ele não fere os nossos olhos. A gente não consegue, a nossa visão, a gente não consegue ver, porque é uma matéria quintessenciada, é uma matéria que não vibra na frequência, isso é física, na frequência que assim atinge os nossos olhos, que faz com que a gente não faz com que a gente veja essa matéria. Por isso que o espírito é invisível aos nossos olhos. Um médium consegue enxergar, mas é uma situação diferente. O espírito se materializa através de uma mediunidade, de efeitos físicos. Então, assim, de acordo com determinadas circunstâncias. Mas o espírito propriamente dito, a consciência, essa não vem desse elemento cósmico universal. Então vamos lá, pergunta de novo. Vamos perguntar para a gente poder, a pergunta de Kardec, para que a gente possa fixar bem. O princípio espiritual teria sua origem no elemento cósmico universal? Então, como a gente discutiu, como a gente falou, o elemento cósmico universal é a fonte de toda a matéria. Uma outra pergunta em decorrência dessa: seria só uma transformação, um modo de existência desse elemento, assim como a luz, a eletricidade, o calor, etc.? Então, a luz, a eletricidade, o calor são energias, maneiras ou manifestações através da energia. Então, a energia, ela vem do fluido cósmico universal, como a gente vai ver. Tá? Vamos ver aqui a observação, né? A nota 126. No capítulo 10, item princípio vital, nós já vimos, foi o capítulo anterior, estamos no 11, né? Allan Kardec define o princípio vital como uma transformação do fluido cósmico universal. Então, ele já falou sobre isso. Então, quando eu falei, não era novidade agora, né? Acabei de falar. Porque Kardec já tinha, no capítulo 10, falado sobre o princípio vital e falou que o fluido vital é uma transformação do fluido cósmico universal, ou seja, um movimento vibracional do agente, como a luz, o calor, a eletricidade, conceito proposto pelo médico Franz Anton Mesmer, na ciência do magnetismo animal. Então, ele está sugerindo que a gente consulte um livro, que por sinal é muito bom, né? Mesmer, A Ciência Negada do Magnetismo Animal. É do Paulo Henrique de Figueiredo, que ele já deu para a gente duas palestras na época da Covid, né? Da pandemia. Então, a gente virtualmente teve uma palestra dele. Aqui questiona-se quanto à origem do princípio espiritual, ou espírito, afirmando-se sua imaterialidade. Ou seja, se é imaterial, não vem do fluido cósmico universal. Então, é outra coisa, menos material. Agora, o que é? É isso que nós vamos ver agora, né? Onde é que está aqui que a gente viu? Então, o editor, ele explica melhor ali, né?
Se fosse assim, o princípio espiritual sofreria as vicissitudes da matéria. E quais são as vicissitudes da matéria? Aquilo que a gente viu nesses capítulos últimos agora, anteriores, né? Que a matéria, ela se desagrega. Ela se desagrega e pode formar novas matérias. Lembra que a gente falou até do corpo físico, né? Que o corpo vem, se desagrega e vai compor outros corpos. E até mesmo outros minerais. Vai compor, vai juntar e vai formar outras coisas. Né? Outras coisas, assim, do ponto de vista, seja orgânico, como plantas, por exemplo, e as plantas vão fazer parte depois dos animais, através da alimentação, e assim por diante. Então, vai se desagregar. Então, o princípio espiritual, ele sofreria toda essa desagregação, essa decomposição, essa reciclagem, né, material. Ele se extinguiria pela desagregação como o princípio vital. Então, o princípio vital, ele se desagrega, porque ele é material, ele vem do fluido cósmico universal. O ser inteligente só teria uma existência momentânea como o corpo. Então, exatamente como o corpo, essa inteligência, se fosse material, ela desagregaria. Bom, a gente fala muito hoje em inteligência artificial. Então, isso aqui pode estar muito alinhado com isso. O material não pode ter inteligência. Ele pode ter memória, memória assim, colocada como um banco de dados, né? Ele pode reagir conforme a situação, mas é tudo reacionado, é tudo uma reação, e não uma iniciativa de tomar, né, uma iniciativa de criar, de pensar. Não tem como. Então, o ser inteligente, ele é imaterial, e isso é atributo do espírito, e o espírito é imaterial. O cérebro nosso, o cérebro humano, né, ele é material. Então, ele serve ao espírito na manifestação do corpo. Inteligência, o pensamento, né? Tudo que vem do espírito nesse sentido. A hora que se separa do espírito, do desencarne, o cérebro se desagrega, porque ele é material. O espírito se mantém, porque ele é imaterial. Ele não vem do fluido cósmico universal. Então, o ser inteligente só teria uma existência momentânea, assim como o corpo. E, ao morrer, retornaria ao nada. Ou o que daria no mesmo. Sumiria no todo universal. Seria, em uma palavra, a confirmação das doutrinas materialistas. Então, seria como que comprovar as doutrinas materialistas. Coisa que não dá, que a gente já sabe que é ilógico, que é incoerente. As propriedades sui generis que se reconhecem no princípio espiritual, no espírito, né, provam que ele tem existência própria. Então, são características próprias, propriedades sui generis, que é dele, do princípio espiritual, do espírito, né? Mostra que ele tem existência própria. O corpo não tem existência própria, precisa do espírito. A inteligência artificial precisa do espírito, através, né, do encarnado lá que está trabalhando isso e está produzindo aquela inteligência. Então, a inteligência artificial é algo que vai vir nos ajudar muito, mas sempre reacionando, nunca pensando em fazer a coisa. A inteligência artificial pode comandar uma casa, pode comandar um carro sem o motorista, mas ela não vai criar carrinhos, ela não vai produzir outras coisas.
Se ela não estiver programada para isso, não vai ter jeito, não. E é lógica isso. Né? Não é invenção, não. Não é isso que está falando aqui nesse momento, porque é, tem o que é material e o que não é material. O que não é material persiste, se mantém. O que é material desagrega, desaparece. Né? Desde que a inteligência e o pensamento não podem ser atributos da matéria, chega-se à conclusão, remontando dos efeitos às causas, que o elemento material e o elemento espiritual são os dois princípios constituintes do universo. Então, é isso que tem no universo. O elemento material, fluido cósmico universal, então esse fluido já modificado e que vira energia, que vira perispírito, que vira perispírito, tá? Que é o corpo do espírito, que se transforma tudo e armazena informações e tudo, né? Então, tudo isso, né? Esse é o elemento material. O espiritual, que é o espírito, e acima de tudo, isso nós vamos ver, é Deus, o Criador de tudo, tanto do elemento material quanto do elemento espiritual. Essa é a trindade universal. Deus, Espírito e matéria. Então é isso que Kardec fala. É nesse sentido. E para explicar isso, Deus, Espírito e matéria, é exatamente isso que nós estamos vendo agora, esse estudo, essa parte do estudo. O elemento espiritual individualizado, tá? Ele não é um conjunto, não é uma, como eu falei, uma piscina de elementos espirituais que se fundem num só, né? Então, o elemento espiritual individualizado constitui os seres chamados espíritos. Como o elemento material individualizado constitui os diferentes corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Então, se individualizou, sei lá, vamos falar um objeto aqui, esse telefone, ele é um princípio, é um elemento material individualizado, é um indivíduo, é um telefone. Se eu desagregar ele todinho, ele desaparece, né? Já eu, espírito, não o corpo, espírito, esse que está falando através do corpo, que está mexendo as mãos, que está nessa posição, que se eu, espírito, quiser, eu me levanto, eu deito, eu como, eu faço. Eu estou comandando, eu, espírito, comando um instrumento, que é o corpo. Então, esse princípio espiritual, o elemento espiritual, esse não desagrega. O corpo, sim. Então, esse indivíduo que está falando com vocês através do corpo, ele não desagrega. Ele é individualizado e assim persiste. Né? Do mesmo jeito que corpos da natureza, orgânicos e inorgânicos. Só que um é temporário, os corpos da natureza, e o outro é imortal. Né? Não é eterno a palavra, mas desde que foi criado, vai para a eternidade, né? Sem se misturar, sem se decompor, sem ser destruído. Não tem o que destrua o espírito. Não tem. O corpo, sim. Tanto que eu posso cometer o suicídio e tenho as consequências disso. Meu corpo vai desaparecer, porque vai entrar na reciclagem natural aí, né? Mas eu, com as consequências do meu ato, vou permanecer vivo. Não dá para fugir. Eu não consigo fugir da vida. Já teve caso de manifestação espiritual, conversando com o espírito, né? Ele falou, eu quero desaparecer, me ajuda, eu quero morrer. O espírito falando assim, desculpa, mas você não morre mais. O que morre é o corpo. E seu corpo já morreu. Mas você, como espírito, não morre mesmo. Não tem como morrer. Não desaparece. O item 7. O ser espiritual, sendo admitido, e como não pode proceder da matéria, qual
qual a sua origem, seu ponto de partida? Olha a pergunta que Kardec faz, né? E ele já tinha as respostas, porque ele fez esse livro baseado no conhecimento que ele obteve dos espíritos, da observação que ele fez, né? Aí ele fala, ó, pensa bem, os meios de investigação não existem, não tem como investigar. Como sucede com tudo que seja relativo ao princípio das coisas. Então, lá no começo, a criação de tudo, nós não temos essa capacidade ainda, né? O homem só pode comprovar o que existe. Ah, eu estou aqui falando, eu existo, né? Tem até aquela frase célebre, né? Penso, logo existo. Então, é uma condição. Se eu não pensasse, eu não existiria, né? Então, o homem só pode comprovar o que existe. Sobre tudo mais, só pode emitir hipóteses. E seja porque esse conhecimento ultrapassa o limite da sua inteligência atual, seja uma inutilidade ou inconveniência para ele possuí-lo nesse momento. Deus não lhe dará nem mesmo por revelação. Então, não adianta, nós não temos o princípio das coisas, não temos acesso a isso. E olha, como espíritos superiores, bem superiores, nós vamos ter esse conhecimento. Mas agora, nada disso. Nós vamos ter que roer muita corda ainda. Nós vamos ter que evoluir muito para poder chegar a conhecimentos que hoje, como ele falou, é uma inutilidade ou inconveniência. Conhecer nesse momento agora, possuir esse conhecimento agora, não vai ajudar em nada. O que Deus transmite por seus mensageiros, espíritos superiores, espíritos que vêm até nós, né? E que o homem pode deduzir por si próprio do princípio da soberana justiça, que é um dos atributos essenciais da divindade, é que todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Então, isso a gente sabe. Todos são criados simples e ignorantes, com igual aptidão para progredir mediante a sua atividade individual. Vamos destrinchar esse trecho agora. Todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. Não tem exceção. Todos. Mas e Jesus? Jesus teve o mesmo ponto de partida. Foi criado simples e ignorante. Ignorante, assim, de não ter acesso a conhecimento, de não ter conhecimento. Então, igualzinho a nós. A diferença está aqui. Ele começou bem mais cedo do que nós, porque ele foi criado antes de nós, né? E escolheu o caminho reto, já desde cedo. Não sei se ele errou, se ele não errou lá na aurora, né, da vida dele, mas o fato é que hoje ele está a anos-luz de diferença da gente, de distância da gente, porque ele evoluiu. Mas o princípio, assim, quando começou Jesus, quando foi criado, e nós, exatamente o mesmo. Então, todos os seres espirituais têm o mesmo ponto de partida. E ponto de partida é essa? Todos são criados simples e ignorantes. E mais, com igual aptidão para progredir mediante sua atividade individual. Escolha nossa. Se eu quero progredir, é escolha minha. Não é de ninguém mais. Se eu não quero progredir, se eu quero retardar a minha marcha, eu vou retardar porque eu quero. Mas cedo ou tarde, eu vou progredir. Eu vou ter minhas atividades voltadas para isso. Ah, então, peraí. Então quer dizer que o maior dos malfeitores que já pisou na Terra, que eu não sei quem que é, né? Eu sei o maior benfeitor, que é Jesus. O malfeitor não sei, porque foram muitos. Agora, fazer um ranking né, da maldade aí, eu prefiro não me ater a isso. Mas eu sei que foram muitos. Mas, mediante isso, que foi dito agora, todos chegarão assim, no progresso, na evolução espiritual. É uma questão de tempo.
É uma questão de consciência, de despertar. Hoje estão fazendo maldade. Aí, quem quiser que faça, não tem problema nenhum. E aqueles que fizeram, mesma coisa. Mas muitos daqueles que já fizeram maldade, hoje estão recuperados. Hoje estão fazendo bem. Por quê? Porque descobriram que essa é a receita. Com igual aptidão para progredir mediante sua atividade individual. Não dá para culpar ninguém. Não dá para jogar responsabilidade para ninguém. Porque é nosso, é de cada um, é individual. Todos atingirão o grau de perfeição compatível com os esforços pessoais de cada criatura. A gente cresce, a gente chega à perfeição relativa, né? Perfeito, perfeito é Deus. Mas, se a gente, dentro daquilo que a gente pode ser perfeito, a gente é o resultado de esforço pessoal de cada um de nós. Que todos, sendo filhos de um mesmo pai, são objeto da sua igual solicitude. Então, sabe, ele provê a tudo, ele, é tudo, o que é para um é para outro. Ah, mas eu sofro mais do que meu vizinho. Por algum motivo se sofre mais. Seu vizinho talvez já ultrapassou, né, aquilo que você está passando agora. Ou ainda, ele sofre calado. Mas o fato é que vamos ver a sua situação e cuida da sua situação. Eu cuido do meu quintal, do meu metro quadrado, né? Da minha disposição em me melhorar. Então, porque somos todos filhos do mesmo Pai e as oportunidades são as mesmas, porque a solicitude de Deus, nosso Pai, é a mesma, através das leis que Ele criou. E através das leis que Ele criou, as leis naturais, as leis de amor, tem uma multidão de espíritos aí querendo o nosso progresso, querendo ajudar. Então, aí, a gente está tropeçando neles. Mas nem sempre a gente escuta eles ou a gente segue aquilo que eles estão nos indicando. Né? Intuição e tudo mais, oportunidades. Nenhum será mais favorecido ou melhor dotado que os demais, nem dispensado do trabalho imposto aos demais para atingirem a meta. Então, nem favorecimento e nem prejuízo, porque o objetivo é um só, é atingir a meta. A número 8. Ao mesmo tempo que Deus criou os mundos materiais de toda a eternidade, igualmente criou os seres espirituais de toda a eternidade. Então, sempre. Está aí sempre criando. Quando começou? Não sei. Como começou? Não sei. Kardec não sabe. Então, ele deixou bem claro isso para a gente. Seria mais fácil imaginarmos os seres espirituais sem os mundos materiais do que estes, né? Os mundos materiais, sem os seres espirituais. Ah, então, peraí, então eu posso destruir a Terra, que eu vou sobreviver? Claro. Vai ter mundo para mim? Claro, vai ter sim. Mas precisa destruir o mundo? Por que a gente não aproveita tudo ele? Ah, não, vamos sair daqui, pegar um foguete e encher de gente aqui, aqueles que podem pagar mais, ou aqueles que são mais inteligentes, que tem alguma coisa diferente, e vão pegar esse ônibus, aí, esse foguetão, e vão lá para procurar um outro mundo. Por quê? Nós temos tudo aqui. Já foi desenhado para a gente já leu isso aí, já estudou isso aí nos capítulos anteriores. As eras geológicas vieram tudo uma atrás da outra para chegar no ponto que chegou hoje, ou um pouco mais cedo, para que nós pudéssemos aportar nesse planeta e evoluir. Primeiro simples e ignorantes, depois crescendo cada vez mais materialmente ou intelectualmente e moralmente. São os mundos materiais que devem fornecer aos seres espirituais os elementos de atividade para o desenvolvimento de sua inteligência. Opa! Então, os mundos materiais, as coisas materiais, são recursos para eu progredir? Exatamente. Tudo é recurso para progredir. E mais, tudo emprestado. Nós vamos devolver tudo.
Eu mostrei meu telefone para vocês. Ele é meu por um tempo. Daqui a pouco vai servir a outro. Ou vai ser desmantelado para fazer outras coisas que vai servir a outros. Talvez até para mim. Mas o fato é que nós vamos ter... tem que ter sempre isso em mente. O mundo material é recurso de aprimoramento espiritual, de desenvolvimento de inteligência. Item 9. O progresso é a condição normal dos seres espirituais. E a perfeição relativa, lembra que eu falei? É a meta que devem atingir. Então, progresso é lei. Nós vamos progredir. Ah, mas hoje eu vou ficar na minha cadeira de balanço aqui. Eu não quero progredir nessa encarnação. Eu vou estagnar aqui. Não tem problema. A escolha é sua. Fica aí. Fica tomando brisa. Mas você vai ter outra oportunidade. Agora, não sei se vai ser tão fácil como agora. Será que não vai ter um pouquinho de sofrimento no meio para dar valor ao que não deu antes? Não sei. Vai depender do que a gente combinar no plano espiritual para vir para cá. Porque ninguém vem aqui sem um plano. Ninguém vem aqui sem uma meta. Ninguém vem aqui sem um planejamento. Pode vir compulsoriamente, porque alguém toma a decisão por ele, porque o cara parou, não tem jeito mais, está lá, parou na maldade, ou parou na ociosidade, ou parou porque saiu fora do ar. Então, aí vem alguém responsável e cuida, que nem um jardineiro cuida de uma planta, que nem uma escola cuida das crianças, principalmente as que têm menos recursos, não materiais, mas intelectuais, que foi decorrência, possivelmente, de recursos materiais, alimentação, um monte de coisa. Então, está lá, né, aqueles cuidando, né, sejam espíritos, sejam encarnados, cuidando daqueles que não têm condições ainda. Então, vem. Aí, passa uma encarnação aqui, opa, desenvolve a condição de optar, de escolher, e aí programa, né, a reencarnação. Então, Deus, tendo criado de toda a eternidade e criando sem cessar. Lembra que Jesus falou? Meu Pai trabalha até hoje. E emenda, eu também. Então, ele aprendeu que ele tem que ser o espelho de Deus, tem que fazer aquilo, porque Deus é perfeito. Sede perfeitos, como o Pai o é. É isso que ele quer falar. Não é conversa religiosa, não. É receita de bem viver, de ser feliz. Então, criando sem cessar, também por toda a eternidade, tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala. Então, trabalhando isso, já tem espírito lá que está na escala espírita, que a gente já viu isso, né? Já comentou isso. Isso normalmente a gente busca lá no Livro dos Espíritos, na questão número 100, a escala espírita. Quem não viu ainda, dá uma olhadinha lá, vai ver que interessante, né? A graduação dos espíritos, desde aqueles mais inferiores, espiritualmente falando, até os mais elevados, espíritos puros, única categoria. Então é isso que ele fala. Tem havido seres que alcançaram o ponto culminante da escala espírita. Antes que a Terra existisse, olha só, antes que esse mundo maravilhoso que a gente está tendo experiência aqui, que está usando todos os recursos para o nosso aprendizado, mundos sucederam mundos. E quando a Terra saiu do caos dos elementos, lembra que era aquele monte de energia aglutinando uma matéria que não tinha forma ainda, né? Saiu do caos dos elementos, o espaço já estava povoado de seres espirituais, em todos os graus de adiantamento, desde os inferiores até os puros. Mas quanta gente está na nossa frente, né? Em todos os graus de adiantamento, desde os que nasciam para a vida até os que, por toda a eternidade, haviam tomado lugar entre os espíritos puros, vulgarmente chamados de anjos. Então,
antes dessa matéria individualizada, que é a Terra, existir, já tinha espíritos. Então, pré-existia a, a vida aqui, né? A encarnação. E depois desencarna, continua existindo. Então, isso aqui é um momento. E, passado esse momento, vem outro, e vem outro, e vem outro, enquanto a Terra oferecer recursos. Então, por que nós vamos destruir essa casa quando ela nos oferece oportunidade? Quando a gente volta para cá? Já pensou voltar para cá e está tudo acabado? Com tanta dificuldade, fome, frio, ou calor, ou... Nossa, uma situação de destruição. Mas quem que fez isso? A gente que veio antes, né? Passou por aqui, destruiu, não pensou no futuro. Então, espíritos já existiam e vão existir, e outros sendo criados, e alguns já são mais novos do que nós. Alguns, não muitos, né? E foram criados depois, não como espíritos. Aquele princípio inteligente, né? Que vai lentamente progredindo até virar um espírito. Agora vamos ver a união do princípio espiritual e da matéria. É o item número 10. Como a matéria não tinha que ser objeto da atividade do espírito para, para o desenvolvimento de suas faculdades, era necessário que ele pudesse agir, e é por isso que ele teve que habitá-la, como o lenhador vive na floresta. Então, ele está dando um exemplo. Assim como o lenhador vive na floresta e não em qualquer outro lugar, está lá, tem que habitar ali, né? O espírito tem que estar ligado, para as atividades, tem que estar ligado ao corpo. Então, vamos ver aqui agora esse item 127. O que ele quer dizer aí? Também nota do editor. O editor aí caprichou, né, no número de notas aí. Mas é bom porque isso nos ajuda a esclarecer. Olha só, o espiritualismo racional aceita oficialmente pela universidade, na época de Kardec, tinha por base a psicologia das faculdades da alma. Quais eram as faculdades da alma? Razão, vontade, livre-arbítrio, imaginação, senso moral. Então, essas eram as faculdades da alma naquela época de Kardec. Aí a doutrina espírita afirma que essas faculdades ainda não existem na alma em sua primeira encarnação humana, sendo conquistadas progressivamente pelo espírito, por seu esforço no decorrer de centenas ou milhares de vidas. Centenas ou milhares de vidas. Multiplica por cada vida aí 30, 40, 50, 80 anos e vira milhares de vidas, 1000 vidas, né? 1.000 vidas, vezes 80 anos, 80.000 anos. Olha só como o tempo é algo que é recurso de aprimoramento. E não tem assim, limite. Se precisa se aprimorar, precisa do tempo. E vai, que nem repetente na escola. Vai ficando, e vai ficando. Só que a gente não jubila. A gente jubila quando está muito mal mesmo, e está travancando o progresso de uma determinada região, um determinado grupo de espíritos, ou a humanidade, tá? Aí ele é jubilar, ele vai para outro planeta, vai ajudar outro planeta, e está muito mais atrasado, porque ele tem a inteligência já, ele não tem a moral, mas ele já aprendeu muito, então vai colaborar com aquele planeta que está começando. Então tem planeta para todo gosto, depende da gente. Se a gente fica aqui trabalhando, o nosso aprimoramento, tudo, a gente pode ir para um planeta melhor. Mas não queria ir para um planeta melhor porque meus amores estão aqui. As pessoas que eu amo estão aqui. Não tem problema, fica ajudando aí. Só que é uma lei. Se a gente
progride, 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 e aqueles que a gente ama não progride, infelizmente, vai, não que perde o contato, mas vai para outro plano melhor, que é uma lei, que é a consequência do nosso aprimoramento. Não é separação para nunca mais ver. Os laços de amor nunca se desfazem. Então, onde é que a gente estava aqui? 127, né? Então, nós falamos aí o espiritualismo racional, tal, e da época de Kardec, né? As faculdades da alma e o espírito, quando ele encarna, acabou de sair da animalidade, do instinto, e aí já pode dizer, ele é um ser humano. Tudo bem, é um troglodita, parece um ser lá daquilo, né, da idade da pedra, que ainda nem desenvolveu fogo, nada, nem a roda, nada disso. Então, ele está ali, naquele limiar, acabou de virar gente, acabou de virar ser humano. A partir dali, ele não ganha já um pacote junto e fala, agora você tem razão, vontade, livre-arbítrio, imaginação, senso moral. Não, vai ter que conquistar tudo isso através do trabalho individual. Olha a lógica disso. Se a gente for ver bem, não tem o que... não tem contra-argumento. É muito lógico. Não tem uma outra forma de explicar. Nós não viemos do barro. Isso é uma linguagem figurada. Porque a gente se alimenta do que vem do chão, até do barro. Então aí a gente pode dizer, eu vim do barro porque eu como o vegetal que vem do barro. Eu como animal que se alimenta do vegetal que vem do barro. Então, eu venho do pó e volto para o pó. Mas quem é? O corpo. Mas o espírito não. Então, vamos seguir lá. Ops. Só um momentinho aí que deu alguma zebra aqui. Pronto. Então, a gente viu aqui o item 127, né, para explicar assim, que a matéria tem que ser objeto da atividade do espírito, é recurso para o espírito, é ferramenta para o espírito. Para quê? Para desenvolvimento das suas faculdades, que nós vimos assim, faculdades lá, né? Então, falamos aí do lenhador, né? Quer dizer, repetimos o que Kardec falou, né, do lenhador. Devendo ela ser, por sua vez, o motivo e o instrumento do trabalho de Deus, em vez de uni-lo à pedra rígida, criou para seu uso corpos organizados, flexíveis, capazes de receber todos os impulsos de sua vontade e de se prestar a todos os seus movimentos. Então, olha só, vamos parar para pensar agora, nesse momento. Fecha os olhos e visualiza o seu corpo. Visualiza as mãos, que são verdadeiros instrumentos para criar tanta coisa, para fazer arte, criar arte, para trabalhar com vegetais, para operar pessoas na condição de médico, para dedilhar instrumentos, para tocar música. Falando só das mãos. Agora vamos para dentro. O coração batendo. Desde que ele começou a bater, ele só vai parar quando desencarnar. Imagina que coisa. E outra, ele vai se adaptando, o tamanho, tudo vai crescendo junto. É uma matéria viva. Matéria viva. Porque vai se transformando ali. Mas sempre orientada pelo espírito. O espírito que vai estar orientando desde a formação. A respiração nossa. Olha quanta coisa, o sistema digestivo alimentando toda essa máquina. É muita coisa. Então, Deus nos deu esse corpo tão bem feito, né, tão organizado, flexível,
Ele não pôs a gente para reencarnar num poste. Não. A gente se locomove, a gente se exercita, a gente cria, se relaciona com tanta gente, indo daqui para lá, de lá para cá, visita um, visita outro. Cria meios de transporte para facilitar tudo isso. Tudo para aprendizado. O corpo é, ao mesmo tempo, invólucro, né? Uma capa, um invólucro, um papel, uma embalagem, né? E instrumento do espírito. Então, ele serve ao espírito. Então, ao mesmo tempo que está vestindo o espírito, está servindo. E à medida que este adquire novas aptidões, reveste-se de um corpo apropriado ao novo gênero de trabalho que deve realizar, como se dá a um operário ferramentas menos grosseiras à medida que ele seja capaz de fazer uma obra mais delicada. Então, olha só, vai evoluindo com a gente o corpo, as condições, os recursos. A gente vai refinando. Vê a roupa que nós usamos hoje, que até protege do frio, do calor, flexível, bonita, e vê a roupa lá do século I, que era o que podemos chamar aquilo? Um avental, não era um avental, era um negócio, assim, um tubo que tinha fechado em cima, um lugar para passar a cabeça e outros pés, desculpa, as mãos, os braços, pronto. Era a roupa nossa. E olha hoje, tem até grife, né? Para ser mais exato, isso é o item 11. É preciso dizer que é o próprio espírito que elabora seu envoltório e o adapta às suas novas necessidades. Eu falei da roupa para me referir ao corpo. Então, nós vamos hoje nos adaptando. Lá na Idade da Pedra, a gente era peludo, não era bonito. E olha hoje como a gente é bonito. E se a gente não está ainda feliz com a beleza, faz uma plasticazinha e fica mais bonito. Não é assim? Então, o corpo vai elaborando tudo. Olha que beleza. Ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Diz-se que agora o crescimento do cérebro é para frente, não mais para trás. Atrás é aquele estado reptiliano, né? Que ainda é dos instintos. Agora, aqui não, aqui é da criatividade. Então, a gente vai crescer o cérebro para frente. E quem que faz isso? O espírito. Ah, não é ninguém? Não, não, é o espírito. Tudo bem, pode ter uma ajudazinha, né? Na hora do planejamento reencarnatório. Quem não leu Nosso Lar, que não viu lá os setores, né? Os departamentos de regeneração, de tudo isso. Então, ali se programa. E aí o espírito vem preparado para desenvolver o corpo físico. Então, ele aperfeiçoa, desenvolve e completa seu organismo à medida que experimenta a necessidade de manifestar novas faculdades. Então, aí já vem meio preparado, já vem preparado, por exemplo, para a mediunidade. Então, já vem preparado. Ou então, para engenharia, né? Ou então vem para as artes. Em uma palavra, ele o molda de acordo com sua inteligência. Mais inteligente, maior a possibilidade, ou melhor possibilidade de tornar um corpo adequado a essa inteligência. E é meio que retroativo, assim, o retroalimentador, né? Não retroativo. Ele vai, o corpo ajuda a inteligência ajuda o corpo, é uma coisa assim, né? Bastante de interação. Deus lhe fornece os materiais, cabe a ele fazer uso. É dessa forma que as raças mais avançadas têm um organismo, ou se preferem, uma ferramenta mais aperfeiçoada que a das raças primitivas.
Assim se explica igualmente o estilo especial que o caráter do espírito imprime aos traços da fisionomia e às maneiras do corpo. Quando a gente vê um espírito bonito, brilhante, feliz, manifestando aquela luz, e ele fala, nossa, eu vi um espírito de luz. Por que ele é de luz? Porque ele está manifestando a condição espiritual dele. E aí, quando ele está bastante elevado, ele reencarna, ele não tem doença. Para que ter doença? Ele vai sofrer para quê? Só se ele colocou isso como missão. Olha, eu vou provar para as pessoas que mesmo com doença eu posso fazer isso, 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 aquilo. Não. A manifestação da condição do espírito se dá no próprio espírito, que tem um corpo, que é o perispírito, né? E, quando encarnado, no corpo físico. Então, a beleza, né? Os ajustes, os traços de fisionomia, é o espírito quem dá. Agora, se pega um espírito, assim, bastante atrasado, a condição moral dele é baixíssima, né? E o pensamento dele, ele enfiou na cabeça que ele tem alguma coisa lá que para se apresentar, é a condição dele, é um espírito que não é bonito de se ver. E a condição dele. Ou se apresenta bonito, é uma beleza, assim, que não é aquela eterna que os espíritos puros já conquistaram. O item número 12. Desde que um espírito nasce para a vida espiritual, ele deve, para seu adiantamento, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares. Então, no começo, são as faculdades que ele tem, que é o instinto, né? E o pouco que ele vai adquirindo ali. Então, ele vai usando aquilo. Por essa razão, ele se recobre de um envoltório corporal adequado ao seu estado de infância intelectual, o qual deixa para revestir ou para se revestir de outro à medida que as suas forças vão aumentando. Não é fantástico esse momento do livro, A Gênese? Para quem nunca tinha lido, estudado, olha quanta coisa que a gente está vendo, quanta coisa importante. Isso muda a nossa vida. Ora, como houve em todos os tempos mundos, e estes deram nascimento a corpos organizados, próprios a receber espíritos, em tempos esses encontraram, qualquer que fosse seu grau de adiantamento, os elementos necessários à sua vida carnal. Por isso que o mundo é bonito. Por isso que é um paraíso isso aqui. Tem tudo para a gente. Aqui a gente encontra tudo. Todos os recursos de acordo com o grau de adiantamento. O índio está na floresta porque ele precisa da floresta, lá, perdido, lá no meio daquela floresta imensa, intensa. Mas ele tem ali os recursos que ele precisa. Está adequado para aquilo. O homem está na cidade, ali ele encontra os recursos para ele. O homem está no campo, ele está ali encontrando os recursos para ele, para o aprimoramento dele. E que mundo é esse? Qualquer que seja o mundo. Nós estamos falando isso aqui, mas em cada um dos mundos nós podemos estar lá de acordo com a nossa limitação espiritual, mas encontrando recursos para o nosso aprimoramento. Então, olha só, ninguém está abandonado, de jeito nenhum. Ninguém está. Basta que a gente utilize os recursos, como ele falou assim, fazer uso de suas faculdades, a princípio rudimentares, e nós vamos ter tudo ali para trabalhar. Vamos seguir. O corpo, sendo exclusivamente material, sofre as vicissitudes da matéria. A gente sente frio, sente calor, se der uma trombada com uma pedra, lá, uma topada, lá, vai o dedo, tá, né? E depois, quando desencarna, o corpo
se deteriora. Então, tudo isso aí é vicissitude da matéria. A matéria sofre tudo isso, o nosso corpo também. Após ter funcionado algum tempo, desorganiza-se e decompõe-se. O princípio vital, não encontrando mais o elemento para a sua atividade, esvai-se e o corpo morre. Então, o princípio vital que estava presente num corpo vivo, que tinha ali um espírito animando ele, acabou esse vínculo, fica o corpo, o espírito vai devagarinho, 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 se deteriorando também, acaba. Volta para o fluido cósmico universal, volta para outro corpo, enfim, outra utilidade. Né? Só para dar um exemplo, a gente tem aqui uma planta mãe, e essa planta a gente consegue reproduzir ela por estaquia. É tirar um pedaço dela, né? Cortar uma estaquinha, plantar. Pegamos um galho, tiramos um galinho, colocamos na terra. O princípio vital que estava nessa planta mãe, ela acompanha esse galinho e ela tem suficiente energia, fluido vital para desenvolver as raízes, uma folhinha aqui, outra folhinha ali, para depois ela começar a se desenvolver conforme a biologia dela. Então ela vai e vira uma planta igual a mãe, igual aquela que saiu, da qual saiu. Ela precisava de uma dose de energia, de um fluido vital que desse o início do desenvolvimento. A partir disso, aí vira uma coisa que alimenta a outra. A planta que está viva se alimenta e promove a produção de fluido vital. E o fluido vital é a evidência, a prova de que está viva. E está ali junto, então está se alimentando um do outro, né? Fazendo com que ela se desenvolva. Se eu pego um galho e coloco na calçada, deixo ali, o fluido vital que inicialmente era o da planta, né? E que trouxe consigo ali naquele galho, vai se perdendo, vai se perdendo, vai se perdendo. Por quê? Porque ele não consegue, o chão ali, o concreto da calçada, não consegue alimentar aquilo. Aí morre. Como é que morre? Secando. Seca. Aí vai virar um graveto, aquele galho, ou vai virar lenha para fogueira, ou vai virar qualquer coisa, mas não vai virar uma planta que nem a mãe. E o fluido que estava ali não tem o que alimente, vai embora. Volta para a natureza. Então, é isso que ele quer dizer. Então, o corpo sofre tudo isso. Então, se eventualmente uma parte do corpo, nossa, ela, em determinada condição, a gente segura a vida dela, o fluido vital, depois faz um enxerto lá, faz alguma coisa e tal, e volta a fazer parte do corpo. Então, por quê? Porque tinha ali o fluido vital e foi recolocado, ajudou a recompor o que estava faltando ali no corpo, seja um órgão, seja o que for. Ah, sou doador de órgão, tal, sofri um acidente, vai lá meu órgão, vai em condições que mantenham esse fluido, vai lá e transplanta para uma pessoa e ele vai se adaptando ali, vai, né, interagindo com o corpo, passa a fazer parte daquele corpo, acabou. Um sucesso. Então, isso aí é o que se fala, né, do corpo, o fluido vital, a união do corpo. Então, vamos seguir aqui. Já falamos da vicissitude, após ter funcionado algum tempo, desorganiza e decompõe, o fluido vital, não encontrando mais o elemento para a sua atividade, se esvai e o corpo morre. Agora, o espírito, para quem o corpo sem vida é inútil, não tem como voltar, né? Deixa-o como se deixa uma casa em ruínas ou uma roupa que não serve. Isso é muito comum a gente conversar com o espírito e falar para ele, falar, olha, esse seu corpo, ele já não te serve mais, ele estava doente. Você desencarnou porque tinha uma doença que já não permitia mais que seu espírito, você, espírito vivo, não tem mais como
movimentar aquele corpo. É muita vida para aquele corpo morrendo. Então, é uma roupa velha. Você remendou até onde deu. Você lavou e passou até onde deu. Mas chegou um momento que vai virar pano de chão, que já não serve mais. Vai ter que devolver para que seja material para outras pessoas, outros corpos, outros indivíduos. Né? 14. O corpo não é mais que um envoltório destinado a receber o espírito. É como se fosse um copo, esse aqui. Aí compõe colocando o espírito. Ou então uma roupa. O corpo é uma roupa que veste alguém. Então, ele é isso, temporariamente ele tem uma utilidade. Por isso, pouco lhe importa a sua origem e os materiais dos quais ele seja constituído. Então, é do planeta que ele está. É dali que vai sair o corpo dele. Então, a gente come, se alimenta e tal, e todo o nosso organismo, né, orientado pelo espírito, vai criando material para manter o corpo vivo, para desenvolver o corpo que está ainda em fase de desenvolvimento, de criança para a idade madura. Sendo ou não uma criação especial, não resta dúvida de que o corpo do homem é formado dos mesmos elementos que o dos animais e é animado pelo mesmo princípio vital. Só não tem inteligência, não é espírito, mas o princípio vital está ali, seja está presente no animal, está presente no ser humano. Em outras palavras, aquecido pelo mesmo fogo, iluminado pela mesma luz, sujeito às mesmas vicissitudes e necessidades. Esse é um ponto sobre o qual não há contestação. Não tem como discutir isso. Considerando apenas a matéria, só a matéria, e fazendo abstração do espírito, não esqueçamos o espírito, só a matéria. O homem não tem nada que o distinga do animal. E não é vergonha nenhuma isso aí. Nós passamos pela escala evolutiva e chegamos hoje ao ser humano. Isso é um prêmio. Prêmio pela nossa individualização, através do nosso esforço. Mas tudo muda de aspecto quando se faz uma distinção entre a habitação e o habitante. A habitação é o corpo, o habitante é o espírito. Um grande senhor, sob um barraco ou vestido com a bata de um camponês, não deixa de ser um grande senhor. Então, importa esse habitante e não a habitação. Importa quem é essa pessoa e não a roupa que ele está usando. Vai estar vestido de camponês. É um camponês, então. Mas por algum motivo ele vestiu aquela roupa. Mas ele é um grande senhor. É o mesmo que com o homem, é o mesmo com o homem. Não é a sua vestimenta carnal que o situa acima do bruto e faz dele um ser à parte. É seu ser espiritual, seu espírito. Tem um ditado que diz, né, que o hábito não faz o monge, né? Então a roupa, pôs roupa de monge em alguém, essa pessoa vira monge. Não. O monge, ou a pessoa que está ali, é que são aquelas realmente, né? É o espírito, é o ser espiritual, que vai estar refletindo a sua condição espiritual naquela roupa, naquele corpo. Hipótese sobre a origem do corpo humano. Onde que veio, né? 15. São 16 itens, né, que a gente prometeu hoje, então vamos lá. Vamos passar um pouquinho do tempo, mas vale a pena. Da semelhança de formas exteriores que existe entre o corpo do homem e o de um macaco, alguns fisiologistas concluíram que o primeiro é apenas uma transformação do segundo. O macaco se transformou em homem, né? Então, alguns fisiologistas. Nisso não há nada de impossível, e se for assim, não há razão para que o homem sinta sua dignidade afetada. Então, ninguém vai se envergonhar por isso, se
aconteceu isso. Kardec está falando nessa época, né? Os corpos dos símios, né, dos macacos, podem muito bem ter servido de vestimenta aos primitivos espíritos humanos, necessariamente pouco avançados, que vieram encarnar na Terra, porque eram as mais apropriadas às suas necessidades e as mais adequadas ao exercício de suas faculdades que os corpos de qualquer outro animal. Se foi assim, uma necessidade encarnar num corpo menos evoluído, né, para que chegasse nesse mais evoluído, não tem vergonha nenhuma, né? Aconteceria e pronto, né? Em vez de uma veste especial que tenha sido feita para o espírito, ele teria encontrado uma pronta. Vestiu-se, então, com a pele de um macaco, sem deixar de ser um espírito humano, como o homem se reveste, por vezes, da pele de certos animais, sem deixar de ser homem. Então, ele está fazendo uma comparação. Usar a pele de animal, né? Mas quem está dentro daquela pele, assim, como roupa, usando como roupa, assim, quem está dentro é um homem, mas o que veste ele é um animal, a pele de um animal. Agora, ele faz essa comparação, porque não tem nada de ruim, nada de mal a gente ter habitado o corpo, ou movimentado o corpo de um animal. Fique bem entendido que aqui só se trata de uma hipótese, que de nenhuma maneira se enuncia como princípio. Até então não havia estudos mais profundos disso, né? A, a, a lei de evolução, né? A teoria da evolução, né? Mas que é apenas apresentada para mostrar que a origem do corpo não prejudica o espírito, que é o ser principal, e que a semelhança do corpo do homem com o do macaco não implica na paridade entre seu espírito e o dele. Então, macaco é macaco, aquele princípio inteligente que está, né, movimentando o macaco, é diferente do princípio inteligente do homem, né? Então, pode ter o mesmo corpo, né? E não simultaneamente, naturalmente, né? Porque estamos falando de estado do espírito e estado de da condição do planeta primitivo, planeta que está começando ainda, né? 16. Admitindo essa hipótese, pode-se dizer que, sob a influência e pelo efeito da atividade intelectual de seu novo habitante, o invólucro se modificou, embelezando-se nos detalhes, conservando no todo a forma geral do conjunto. Então, o habitante, que é o espírito, ele vai modificando a habitação, que é o corpo, a vestimenta, que é o corpo, o instrumento, que é o corpo. Essa é a beleza da coisa. Nossa, quando a gente vê isso, a gente fala, puxa vida, eu quero evoluir porque eu quero cada vez mais um corpo bonito, não por vaidade, porque é condição assim que é reflexo da nossa beleza espiritual, moralmente falando, intelectualmente falando. Os corpos melhorados, ao procriarem, reproduziram-se nas mesmas condições, como acontece com as árvores enxertadas, e deram nascimento a uma nova espécie que, aos poucos, se distanciou do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. Quando eu leio isso, eu sempre lembro da tulipa, né? A tulipa, que é linda hoje, né, que a gente vê do jeito que ela é, aquela flor que se cultiva muito na Holanda, né, eles modificaram muito ela. Quando a gente vê a tulipa original, é três pelos, assim, praticamente. São três pétalas, mas fininhas e compridas. Três não, desculpa, quatro. Não é nada bonita, mas eles foram assim, trabalhando a forma da tulipa e chegou na forma e nas cores, que são assim, existe tulipa preta, existe tulipa branca, e entre elas existem cores diferentes e mistura de cores. É mais ou menos isso, né?
Então, nova espécie, né, vai aparecendo aos poucos e se distanciando do tipo primitivo, à medida que o espírito progrediu. Então, à medida que foram progredindo a beleza da tulipa, ela foi se distanciando lá de quem que era, né? Daquele de onde veio. Lá do pelo que eu li uma vez, do Afeganistão, daquela região lá. O espírito simiesco, o espírito do macaco, que não foi aniquilado, continuou procriando para seu uso corpos de macacos, do mesmo modo que o fruto da árvore silvestre produz árvores dessa espécie. E o espírito humano procriou corpos de homens variantes do primeiro molde em que se estabeleceu. Então, se é um macaco, o princípio inteligente do macaco que habita o corpo do macaco, vai sempre ter macaco, né? Vai estar sempre ali, porque é uma condição ali de evolução. Já um espírito que habita um corpo simiesco, ele vai se melhorando a cada dia, a cada dia. Olha a diferença nossa. Pega aí o homem da Idade da Pedra e vê agora, ele fala, não, aquilo lá não fui eu, aquilo lá é outra criatura, não tem nada a ver comigo. Fisicamente falando, sim. Espiritualmente, era um homem, né, que foi evoluindo. Nascia, depois em outro, né, foi nascendo, renascendo, e foi modificando, até chegar no que nós chegamos hoje. O tronco se bifurcou, produziu um ramo, e este se tornou um tronco. Como não existem transições bruscas na natureza, né? A natureza não dá saltos, é provável que os primeiros homens que apareceram na Terra se diferenciavam pouco do macaco, na forma exterior, e, sem dúvida, pouco também na inteligência. Olha só, ele está supondo, está fazendo hipóteses com a ciência que ele detinha naquela época. Kardec tinha acesso a essa ciência. Há ainda, em nossos dias, selvagens que, pelo comprimento dos braços e dos pés e a conformação da cabeça, têm tanta semelhança com os macacos que lhe faltam somente serem peludos para que a semelhança seja completa. Então, esse foi o estudo de hoje. Passamos aí 5 minutos do nosso tempo. E depois nós vamos falar na próxima sessão de estudos a encarnação dos espíritos. Essa também é muito boa, né? É realmente bastante palpitante, né? Como a gente viu. Então, agradeço àqueles que estão assistindo chegaram até aqui, né, na nossa gravação, e fica o convite para que a gente possa se reunir novamente numa próxima gravação, ou ainda contribuindo aí com a presença e dúvidas e comentários. Então, que Jesus abençoe a todos nós. E, mais uma vez, muito obrigado por essa